Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. De balões e bicicletas a aviões e automóveis. Sem esquecer rádios, telefones, jornais de circulação em massa, cinema e televisão. O mundo estava ficando menor. Ele girava mais rápido, cada vez mais conhecedor de si mesmo. A revolução tecnológica, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Estamos quase prontos para concluir nossos 5.000 anos de história, nosso passeio econômico por antigos campos, embora não exista uma real conclusão. Não há final feliz, nem uma condenação eterna. Não há sequer uma inestimável sabedoria. Só um pouco mais de experiência. As vicissitudes humanas são basicamente as mesmas, apenas vivemos em maior conforto. E é sobre isso que quero falar nos nossos 2 últimos episódios. Até onde já chegamos, em termos materiais, se não em outros. Às 4 horas da tarde de 24 de abril de 1900, um balão partiu do Jardim de Tulherias, em Paris, enquanto 15.000 pessoas esticavam seus pescoços admirando. A bordo do balão estava um cineasta pioneiro. E o cinema havia sido inventado 5 ou 6 anos antes. Comentando a subida, ele escreveu: "Um vento suave dirigiu-nos para o leste. E é a 400 metros que Paris fica mais bela. Enlaçada pelo Sena, podíamos vê-la inteira, cortada por avenidas e boulevards, escavada por ruas e lagos." Desde então, a aviação deixou-nos acostumados a este tipo de imagem. Mas em 1900 era algo totalmente novo. Poderíamos pensar que isso deveria ter ocorrido antes, já que o balão de ar quente, usado em 1900, era uma invenção do século XVIII. Mas os balões permaneceram como raras curiosidades, enquanto os aviões, quando chegaram, multiplicaram-se rapidamente. Em 1906, apenas 3 anos depois dos irmãos Wright terem lançado seu avião de uma catapulta, uma fábrica de aviões no subúrbio parisiense de Billancourt já produzia ótimos biplanos. Em 1908, um destes fez o primeiro voo intermunicipal da Europa, um percurso com a extensão de 27 quilômetros, de Bouilly até Reims, na Champagne. No ano seguinte, Louis Blériot atravessou o Canal da Mancha sem bússola, seguindo os barcos que navegavam entre Boulogne e Dover. Mas em 1909, fotografias aéreas foram tiradas de instalações militares no nordeste da França. E no mesmo ano, 38 aviões participaram do primeiro festival aéreo realizado em Reims, na Champagne. Este foi organizado pela famosa indústria vinícola local, com prêmios consideráveis e vários recordes quebrados.
Mas o Festival de Reims não refletiu apenas o valor publicitário das novas máquinas, também sugeriu seu potencial militar. Isso foi logo demonstrado em 1911, quando os italianos, em guerra com os turcos, começaram a usar aviões para demarcar posições inimigas e também para jogar umas bombinhas com a mão. John Goldsworthy, um romancista inglês, escreveu uma emocionada carta ao London Times, implorando aos militares: deixe-nos a inocência dos ares. Mas os ares estavam destinados a serem violentados como o resto da terra. Em cerca de 2 anos, as forças terrestres inglesas já incluíam baterias antiaéreas e o progresso tornou-se cada vez mais rápido. Como já vimos, guerras são ótimas para acelerar as coisas. O fim da guerra em 1918 deixou muitos aviões inúteis e pilotos desempregados. Em pouco tempo, estes já estavam transportando passageiros e correspondência. 5 anos depois, ases da Primeira Guerra ofereciam passeios curtos e também voos de até 2 horas com base em Paris. Na década de 30, qualquer pessoa de posse podia viajar ou enviar mercadorias para todo o mundo em serviços regulares. Mas o voo de passageiros ainda era um privilégio de reis como Eduardo VIII, ditadores e outras personalidades, até que a Segunda Guerra veio acelerar o processo novamente, tornando o luxo de alguns em lugar comum para muitos. Motores a jato desenvolvidos para os últimos caças da guerra e para as bombas V1 de Hitler revelaram possibilidades comerciais. Em 1952, a BOAC, a empresa aérea internacional da Inglaterra, introduziu o primeiro serviço a jato para passageiros. Na década de 60, os jumbos já carregavam 600 a 700 passageiros. Em 1976, o supersônico Concorde, um triunfo bem caro para a engenharia franco-britânica, cruzou o Atlântico em menos de 3 horas. Blindenberg, em 1927, levou 10 vezes esse tempo e teve que esperar pelo champanhe. Hoje em dia, se você voa de Paris a Nova York, você chega antes da hora em que partiu. Foi impressionante saber que o homem podia chegar à Lua. Mas o simples voo comercial deu uma nova dimensão à vida de pessoas comuns. Agora, elas podiam cruzar continentes mais rápido e mais facilmente do que o que uma viagem do interior à capital representava 100 anos antes. Não damos muita importância a isso, mas é importante entender como tudo começou. As reais origens do voo mais pesado que o ar não estão relacionadas com Leonardo da Vinci, e sim com as aspirações mais simples e práticas. Em 1889, um irlandês de nome John Boyd Dunlop, logo seguido pelos irmãos Michelin na França, patenteou um tipo de borracha para pneus que transformou os desajeitados e desconfortáveis velocípedes em bicicletas mais seguras, fáceis de andar e controlar, e logo também mais baratas. Pela primeira vez na história, o homem encontrou uma alternativa para o cavalo, algo que lhe dava a locomoção mais rápida do que a pé, e a mulher descobriu um agente de emancipação, liberando-a de espartilhos, saias pesadas e acompanhantes. No final do século XIX e início do século XX, fabricantes de barbatanas para espartilhos
e varetas de guarda-chuvas passaram a produzir bicicletas. E no espaço de uma década, os preços caíram tanto que pessoas bem mais modestas já podiam comprar uma. Outros, mais aventureiros, equiparam a invenção com motores a vapor ou a óleo, transformando bi, tri e quadriciclos em motocicletas, a seguir em carros. E depois em máquinas voadoras. Todos usavam mais ou menos as mesmas partes, e a maioria era produzida e pilotada pelos mesmos homens e mulheres que eram impulsionados, acima de tudo, pelo espírito empreendedor e aventureiro. O amor pela emoção e velocidade que marcou um século bem menos prosaico do que costumam descrever. Mas no começo a bicicleta permaneceu como o cavalo popular, que não consumia feno, não precisava de estábulo, nem sujava as ruas. Os carros demoraram mais algum tempo. O transporte público motorizado veio no início do século, e tal evento levou um acadêmico britânico a reclamar pomposamente. Que estrondo é esse inusitado? Seria um ônibus motorizado? Sim, o odor e ruído como nenhum. Indicat motorem boom. Como viver em tal omnibus? Tincto dis motorebus. Domine, defende-nos contra os motores vós. E você não precisa falar latim para saber exatamente o que ele sentia. Na Europa, carros mais baratos para as classes médias só chegaram na década de 30, quando homens como André Citroën adotaram e adaptaram os métodos da linha de montagem de Henry Ford. Em 1938, Ferdinand Porsche criou o primeiro carro do povo, o protótipo do Volkswagen, que gerou uma família de minors da Morris e os 2 cavalos da Citroën, tornando os carros realmente acessíveis. Em 1960, já havia um carro particular para cada 31 pessoas no mundo, um para cada 3 nos Estados Unidos, um para 22 na Europa. Obviamente, bicicletas e carros também trouxeram locais de serviços, motéis, restaurantes e hotéis que agora atendiam mais do que apenas caixeiros viajantes e também promoveram melhores estradas. Caminhos irregulares e mal feitos foram gradualmente substituídos por superfícies mais adequadas a pneus e molas. Em 1924, a primeira rodovia de alta velocidade foi inaugurada na Itália, entre Varese e Milão. A Itália e a Alemanha foram pioneiras das rodovias que os Estados Unidos iriam aperfeiçoar. E assim, a Europa e o mundo passaram do transporte animal e a pé para a tração motorizada. Em 1914, as levas de refugiados haviam usado carrinhos de mão e carroças puxadas a cavalo. Em 1940, refugiados similares enchiam as estradas com bicicletas e carros para escapar de tanques alemães, enquanto eram bombardeados por aviões. O processo não poderia mais ser detido. Outros bens, literalmente, nasceram com o século. A câmera fotográfica mais barata em 1900. Aspiradores em 1901. E também discos para gramofone. As pessoas haviam feito sua própria música ou ouvido alguém cantar num teatro ou em público. Agora, a música tornara-se acessível a qualquer hora. Em 1913, a Decca criou um gramofone portátil que podia ser usado num jardim ou levado a um piquenique, e que não custava mais do que o almoço numa cantina.
Logo, ele se tornaria um grande sucesso popular. Em 1901, o italiano Guglielmo Marconi também obteve a primeira comunicação sem fio através do Atlântico. Em 1912, quando o Titanic afundou no Atlântico Norte com 1.600 pessoas, a milagrosa possibilidade de enviar sinais de socorro foi revelada, juntamente com a fragilidade da tecnologia moderna. Os parisienses já pensavam em demolir a Torre Eiffel, que era considerada antiestética desde 1889. Mas uma antena de rádio no topo da estrutura de 300 e poucos metros garantiu sua sobrevivência. Em 1920, Marconi inaugurou a primeira estação inglesa de difusão perto de Chelmsford, em Essex, que logo se tornaria a BBC. Assim, as pessoas ficaram livres do silêncio. Elas podiam ligar o rádio e, após a Segunda Guerra, a televisão, que já havia sido testada em 1926. Em 1933, os monólogos do presidente Roosevelt demonstraram o poder da comunicação em massa. E Stanley Baldwin, primeiro-ministro inglês, Hitler e Churchill usariam a mesma ideia. O mundo estava encolhendo. Mais pessoas estavam viajando, e viajando mais rápido. Enquanto a peste negra do século XIV havia demorado meses e meses para espalhar-se pela Europa, a epidemia de 1918 levou apenas algumas semanas. Ao mesmo tempo, rádios e telefones, mais uma invenção do século XIX aperfeiçoada no século XX, jornais e revistas de circulação em massa tornavam o mundo ainda menor, mais estressante, mais consciente do que acontecia aqui e lá fora. Homens e mulheres do século XX acordam e vão dormir com notícias locais e distantes. E como notícias raramente são boas, uma dieta de sensacionalismo veio causar indigestão, ou, no mínimo, um mal-estar. Stanley Baldwin, o primeiro-ministro, atacou os donos da imprensa por usarem o poder sem responsabilidade, que ele descreveu como a prerrogativa das meretrizes no decorrer dos séculos. Mas a imprensa era muito mais influente que prostitutas. Algo que Macaulay havia previsto em 1828, quando denominou os repórteres de o Quarto Estado. E a maior parte do poder da mídia não vinha das opiniões que expressavam, mas sim das informações que transmitiam de forma quase inconsciente. Informações sobre possibilidades, sobre modos de vida, padrões, potencialidades e disponibilidades que grande parte do mundo, fosse em continentes distantes ou em nossas cidades, havia ignorado em grande parte, mas gradualmente passou a imitar. Lembro-me de ter assistido em 1944 o filme Mrs. Miniver, num cinema ao ar livre na Índia. Os indianos assistiam encostados às paredes ou pendurados nas árvores lá fora. E eu estava sentado num espaço privilegiado, assistindo às imagens de uma vida privilegiada. Perguntei-me o que os indianos pensavam das roupas, maneirismos e confortos no filme, tão estranhos a eles e tão comuns hoje em dia, meio século depois. E então veio a publicidade. O século XIX já assistira a uma explosão publicitária. Os posters e displays que enfeitavam as cidades. Em 1910, o primeiro tubo de neon foi apresentado em Paris. E mostrou-se ideal não apenas para a iluminação pública,
mas também para a publicidade. Em 1912, o primeiro anúncio em neon surgiu em Paris, para um aperitivo italiano, Cinzano. Luzes, impressos, imagens, jornais e tabloides, rádio e cinema, depois a televisão, todos fomentaram uma revolução de aspirações jamais vista até então. A tecnologia moderna passou a produzir mais e mais objetos de desejo e, no devido tempo, a tecnologia atendeu muitas das aspirações que motivou. Mais do que apenas pelas guerras, o século XX destaca-se pela radical diferença física entre seu modo de vida e aquele de todos os séculos anteriores. Desde o nascimento de Jesus até 1900, o mundo não mudou tanto quanto mudou de 1900 até hoje. E embora nem todas as novidades de nossa época tenham sido criadas após 1900, todas tornaram-se mais desenvolvidas e acessíveis nos últimos 90 anos, especialmente nos últimos 30 anos, o que vale para o neon e muitas outras coisas. Calçadas e esgotos, iluminação e asfalto, banheiros e lavabos, água corrente no subsolo, sem falar em água quente e fria, fogões a gás e elétricos, tudo isso era um luxo excepcional antes da Primeira Guerra Mundial. A baquelite foi inventada por um belga em 1907, mas foi nas décadas de 30 e 40 que objetos, mobílias e recipientes plásticos revolucionaram o design industrial. Os telefones também eram raros na Europa até depois da guerra. O primeiro telefone de discagem e a primeira central automática da Inglaterra surgiram em 1920. E embora a primeira geladeira elétrica tenha sido vendida em Chicago em 1913, o leite ainda ficava azedo no verão. E a carne ainda apodrecia por falta de refrigeração em muitos lares e lojas da Europa nas décadas de 50 e 60. Foi somente nos últimos 30 anos, ou pouco mais que isso, que a maioria dos europeus ganhou com a transformação crucial de suas casas e cozinhas em iluminação, aquecimento, agilidade e economia de trabalho. Com fogões e fornos com termostatos que não deixavam a comida queimar. Com geladeiras, lava-pratos, lavadoras de roupas e até com esfregões autolimpantes. Foram as mulheres que mais se beneficiaram com estas melhorias. E podemos imaginar que os críticos de tais invenções só podiam ser puros machistas. Mas outro ponto a favor de nosso século está nos grandes avanços feitos para a emancipação de metade da raça humana. O trabalho feito pelas mulheres tornou-se menos estressante. Suas roupas tornaram-se mais confortáveis, com elásticos substituindo as barbatanas e rendas das roupas íntimas no início do século. Com sutiãs eliminando os espartilhos por volta de 1914 e com as saias mais leves e mais curtas após 1917. Mesmo a beleza foi democratizada quando batons em embalagens metálicas descartáveis surgiram em 1915. E ainda mais quando as fibras artificiais vieram em 1910 e as meias de nylon em 1939, inspirando versos imortais que eu recito de memória. Coberta de seda, minha Júlia, beldade. Isso é tudo em celulose, na verdade. Fibras em seu corpo, na totalidade, criadas para ela por Julie Compagnie. Oh, beleza igual, eu jamais vi. Mas a principal emancipação da mulher
Esperada havia muito tempo, veio mesmo em 1956, com a comercialização do primeiro anticoncepcional. A pílula não era perfeita, mas foi mais importante que o voto, porque trouxe a escolha e a potencial libertação feminina de seu destino biológico, o que não é trivial. Mas é claro que não são apenas as mulheres que estão sujeitas a um destino biológico. Neste sentido, toda a humanidade passou por uma revolução jamais imaginada em tempos antigos. A libertação parcial de nosso destino biológico. Em nosso próximo programa, falaremos mais sobre isso e outros avanços do século XX, bem como alguns dos maiores desapontamentos do século. Da Helicon. Disappointments. Until then. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.